A nossa história já vai começar. Eba, vamos aprender mais a palavra de Deus. Você ajudou todos? Então vamos nessa. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Meu nome é Thaís Lisa, eu sou diretora do Ministério Infantil da Igreja Batista do Ipiranga e estou aqui de novo para trazer para vocês um pouquinho mais da Palavra de Deus. Nós estamos estudando a Bíblia, as Escrituras Sagradas. E a Bíblia é a Palavra de Deus, por isso que é muito importante nós aprendermos as lições que a Bíblia nos traz. É muito importante nós estudarmos a Bíblia para que a gente possa conhecer a Deus. E nós já sabemos que a Bíblia tem duas divisões, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito antes do nascimento de Jesus Cristo e o Novo Testamento foi escrito após o nascimento de Jesus. Nós aprendemos também que o Antigo Testamento ele é dividido em 5 partes. 5, 12, 5, 5, 12. E nós temos os 5 livros da lei, 12 livros históricos, 5 livros poéticos, 5 profetas maiores e 5 profetas menores. O Novo Testamento também é dividido em 5 partes. 4, 1, 13, 8, 1. 4 evangelhos que contam a biografia de Jesus, o seu nascimento, a história de Jesus, os seus milagres, a sua morte e a sua ressurreição. Temos também Atos dos Apóstolos, que conta a história da igreja, da primeira igreja. As 13 cartas escritas por Paulo, as 8 cartas gerais que foram escritas pelos outros irmãos e Apocalipse, a revelação, a profecia que fala sobre a volta do Senhor Jesus. Muito bem, então você já sabe que a Bíblia é dividida em 2 partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. A Bíblia tem 66 livros, é uma biblioteca, uma reunião de 66 livros. Desses 66 livros, 39 estão no Antigo Testamento. Se você fizer a continha 5 mais 12 mais 5 mais 5 mais 12, vai dar 39 livros que estão no Antigo Testamento. E o Novo Testamento tem 27 livros. Se você contar 4 mais 1 mais 13 mais 8 mais 1, é igual a 27. E se você somar 39 mais 27, vai dar 66, que são os 66 livros da Bíblia. Muito bem, crianças. Nós já vimos que a palavra de Deus ela é comparada a uma semente que é plantada no coração das pessoas, que cresce e que dá fruto, quando plantada em uma terra boa, em um coração que recebe essa palavra. Nós vimos a aula passada que a palavra de Deus é comparada ao fogo purificador, que purifica a nossa mente e o nosso coração. Nós vimos também que a Bíblia é comparada a um martelo, a uma marreta que bate e consegue despedaçar até mesmo um coração duro. Nós vimos também que a palavra de Deus é comparada à espada. Se lembram que eu falei sobre Pedro, que ele pregou e mais de 3.000 pessoas receberam Jesus naquela única pregação? Pois bem, a palavra de Deus foi como uma espada no coração daquelas pessoas, que entrou lá no fundo do coração. E hoje nós vamos ver mais 4 elementos que são comparados com a palavra de Deus. Vem comigo! Crianças, eu quero ler com vocês
1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que bebendo dele vocês possam crescer e ser salvos. Aqui a palavra de Deus é comparada ao leite. Quando nós nascemos, somos bebezinhos, nós tomamos leite. Muito bem, o leite é o alimento fundamental para o bebê. O bebê precisa de leite para se alimentar, para crescer, para ficar forte. Vocês se lembram da história de Nicodemos? Nicodemos, um dia ele saiu de casa na madrugada, no meio da noite para encontrar Jesus. Quando ele chegou onde Jesus estava, ele perguntou: Senhor, o que eu posso fazer para ser salvo? O que posso fazer para receber o reino de Deus, para ir para o céu? E Jesus respondeu assim: você precisa nascer de novo. Como assim? Nicodemos já era um homem formado. Como ele poderia voltar ao ventre de sua mãe para nascer de novo? Mas não era isso que Jesus estava querendo dizer. Jesus estava querendo dizer que para ser salvo nós precisamos receber uma nova vida. Nós precisamos aceitar a Jesus como nosso Senhor e Salvador para que nós possamos nascer espiritualmente. Porque a pessoa que não tem Jesus no coração, ela é espiritualmente morta. Então, Jesus diz que é preciso nascer de novo porque nós precisamos nascer para essa nova vida espiritual. Nascer para fazer parte da família de Deus. Todos nós, todas as pessoas, homens e mulheres, foram criados por Deus. São criaturas do Criador, que é Deus. Mas nós só nos tornamos filhos de Deus, nós só começamos a fazer parte da família de Deus a partir do momento em que nós recebemos Jesus como nosso Salvador. A partir deste momento, nós passamos a fazer parte da família de Deus. Nós nascemos de novo, nós somos nova criatura. Por isso que assim quando a gente nasce espiritualmente, nós precisamos nos alimentar de leite, assim como o bebezinho. Por isso que a palavra de Deus é como um leite que vai alimentar o nosso espírito. Eu nasci de novo, eu conheci a Jesus quando eu tinha 20 anos de idade. Eu não era mais uma bebezinha, já era uma moça formada, mas eu precisei começar a tomar o leite espiritual, que é a palavra de Deus. Comecei a me alimentar da palavra para que eu pudesse crescer espiritualmente. Por isso a palavra de Deus é comparada ao leite, o leite espiritual. E nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus todos os dias, para que possamos crescer em graça e sabedoria diante do Senhor. Quem aí ainda toma mamadeira? Os bebezinhos tomam mamadeira, não é? Mas conforme a gente vai crescendo, nós precisamos nos alimentar de outros tipos de alimento. Arroz, feijão, carne, frutas, legumes, verduras. Vocês comem todos esses alimentos? É muito importante nos alimentarmos bem para crescermos fortes e saudáveis. Assim é também o nosso espírito. Quando nós começamos a fazer parte da família de Deus, que nós nascemos de novo, né? Nós nascemos espiritualmente, nós nos alimentamos de leite, assim como o bebezinho. Mas conforme nós vamos crescendo no conhecimento da palavra de Deus, nós precisamos de um alimento sólido. Vamos ver o que diz a palavra de Deus lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 14?
Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Muito bem, crianças. Então, conforme nós vamos crescendo, conhecendo a Bíblia, nós precisamos nos aprofundar nesses estudos. Nós não podemos ficar lendo todos os dias o mesmo texto, todos os dias o mesmo versículo. Nós precisamos nos aprofundar no estudo da palavra de Deus, para que nós possamos nos tornar cristãos fortes, ter a nossa fé fortalecida, aumentar a cada dia mais o nosso conhecimento da palavra de Deus, a nossa comunhão com Deus. Então, aqui a palavra de Deus é comparada a esse alimento sólido. Quando nós somos bebês, nós tomamos leite, mas quando nós vamos crescendo, nós precisamos nos alimentar de outros alimentos. O alimento sólido aqui é aprofundar-se no conhecimento da palavra de Deus, ler a Bíblia todos os dias para que nós possamos conhecer a Deus cada dia mais e mais, conhecer toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, para que nós possamos crescer fortes na fé. Muito bem, crianças, a palavra de Deus é comparada ao leite, ao alimento sólido, é comparada ao pão. Se lembram? Jesus falou, eu sou o pão da vida. Ele disse também que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, mais uma vez, aqui a palavra de Deus é comparada a um alimento. Então, vocês entenderam que quando a palavra de Deus está sendo comparada a um alimento, que quer fazer uma comparação, assim como nós precisamos de alimento para nos alimentar, para nos fortalecer, para crescer fortes e saudáveis, nós precisamos da palavra de Deus para crescer espiritualmente, para que nós possamos nos alimentar da palavra de Deus e para fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa comunhão com Deus. Por isso que é muito importante lermos a Bíblia todos os dias. Nós nos alimentamos todos os dias, não é verdade? Você não toma café da manhã, almoço, café da tarde, janta. A gente se alimenta mais do que uma vez por dia. Por isso nós precisamos também se alimentar da palavra de Deus. A palavra de Deus também é comparada ao mel. Vamos ler o que diz lá em Salmos, capítulo 119, versículo 103. Nossa, olha, este é o maior capítulo da Bíblia. Olha lá, o versículo 103 diz assim: como são doces as tuas palavras, são mais doces do que o mel. O mel tem muitas propriedades. Vocês sabiam que é muito bom comer mel? Eu estava pesquisando os benefícios do mel para a nossa saúde. Eu descobri que o mel, ele aumenta a nossa imunidade, ou seja, ele deixa a gente mais resistente às doenças, o que quer dizer que o mel nos fortalece, assim como a palavra de Deus. Eu vi também que o mel é bom para combater o estresse, quando nós estamos bravos, estressados, irritados, ansiosos. O mel, ele serve como se fosse um calmante. Assim é a palavra de Deus. Quando nós estamos tristes, nós podemos ler a palavra de Deus para que a gente possa voltar a ter ânimo. Quando nós estamos ansiosos, nós podemos ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o nosso consolo, é o nosso refúgio, né? Nós podemos buscar tudo isso na palavra de Deus. E o mel é docinho, não é verdade? A palavra de Deus é doce como mel, adoça a nossa vida, traz alegria para a nossa vida. Por isso que nós temos que nos alimentar da palavra de Deus todos os dias.
Eu vou contar para vocês a história de um menino chamado Timóteo. A mamãe dele se chamava Eunice e a vovó se chamava Lloyd. Eunice e Lloyd eram duas mulheres muito tementes a Deus. Elas amavam a palavra de Deus, elas andavam nos caminhos do Senhor. E desde quando Timóteo era bem pequenininho, a mamãe Eunice e a vovó Lloyd contavam das histórias do povo de Deus para Timóteo, falava da promessa de que Deus iria enviar um Salvador e foi ensinando Timóteo nos caminhos do Senhor. E Timóteo foi crescendo, elas cuidavam muito bem de Timóteo. Elas cuidavam para que Timóteo fosse uma criança saudável, que se alimentasse bem e também cuidavam para que ele crescesse no conhecimento do Senhor. E Timóteo foi crescendo, se tornou um jovem muito temente a Deus. E vocês sabem que o apóstolo Paulo escreveu 2 cartas a Timóteo? Pois é, lá no Novo Testamento, das 13 cartas que Paulo escreveu, 2 delas foi para Timóteo. Nós temos lá a primeira carta a Timóteo e a segunda carta a Timóteo. Vamos ver? A primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 1, Paulo começa assim a carta: Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, o nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, escrevo a você, Timóteo, o meu verdadeiro filho na fé. Olha que linda essa saudação que Paulo faz a Timóteo. Timóteo foi um menino que cresceu aprendendo da palavra, assim como você, que a mamãe, o papai, a titia ou a vovó lê a Bíblia para você, fala de Deus, você vai à igreja, escuta falar do Senhor. E o meu desejo é que você cresça forte e que você nunca venha se desviar dos caminhos do Senhor, que você possa ser assim como Timóteo, um menino que aprendeu a palavra de Deus quando criança e que se manteve firme nos caminhos do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada pela tua palavra. Obrigada porque a tua palavra alimenta o nosso espírito. Nos ajuda, Senhor, a ter disposição para ler a tua palavra todos os dias, para que nós possamos ficar cada dia mais pertinhos do Senhor e para que nós possamos crescer em graça e sabedoria diante de ti. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade que nós temos, pelo livre acesso que nós temos à tua palavra. Muito obrigada pela tecnologia que me permite chegar até a casa dessa criança para levar um pouquinho da tua palavra, Pai. Obrigada por tudo. Continue nos capacitando, Deus. Cuida da criança que está ouvindo essa mensagem. Cuida desse lar, Deus. Abençoe, livre-os do mal. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, crianças, essa foi a nossa história de hoje. Nós aprendemos que a palavra de Deus alimenta o nosso espírito e que ela é comparada ao leite, ao alimento sólido, ao pão e ao mel que adoça as nossas vidas. Na próxima lição, nós vamos aprender por que a palavra de Deus é comparada a uma lâmpada. E eu espero vocês no próximo sábado. Um beijo no seu coração e até a próxima semana! Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ore a Bíblia não lê,
Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ora e a Bíblia não lê, não irá crescer. Não irá crescer, não irá crescer. Quem não ora e a Bíblia não lê, não irá crescer. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser